mares de norte a sul. E na galera que noite apagada vai navegando no mar imenso. Nossa saudade da terra amada, da pátria que tanto fez. Quanta alegria. Olá pessoal, que maravilha! Mais uma aula de história para vocês com o vereador Alex Paletó. Parem de mandar o WhatsApp para mim, por favor, nessa hora. Estou gravando aula para os meus alunos. Vou até desligar a caixinha de som aqui rápido. Mas pessoal, hoje a gente está aqui para uma aula que fala sobre a Guerra do Paraguai. Por que eu coloquei o hino da Marinha? Por que eu estou vestido de marinheiro? Porque, de fato, a Marinha, assim como o Exército, foram elementos imprescindíveis para a vitória no Brasil durante a Guerra do Paraguai. Agora, nem sempre foi assim, tá? Houveram, nos bastidores da história, alguns momentos de conflito entre a Marinha e o Exército, que isso, inclusive, vai se postergar até o momento da proclamação da República. Por isso, inclusive, devido a essa rivalidade que existia entre altos oficiais do Exército e da Marinha do Brasil, que a Marinha permanece ao lado do Império até o apagar das luzes, naquele momento em que o Exército lidera a proclamação da República. Isso justifica também as duas revoltas da Marinha contra o primeiro e segundo presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, militar do Exército, Floriano Peixoto, militar do Exército. Vamos lá começar a nossa aula? Bom, o pessoal está insistindo aqui, mandando mensagem para mim. Rapaz, pare, deixa eu desligar aqui, pronto. E a gente começa a nossa aula. Vou tomando aqui aquele, ó, cafezinho. Rapaz, não parem de mandar mensagem aqui, ó. Pronto, agora foi. Vou deixar a minha arma aqui e a gente vai falando sobre esse evento tão importante que é a Guerra do Paraguai. Olha, a gente fala que é um evento importante, mas também um evento de muitas mortes. E um livro sensacional que trabalha a Guerra do Paraguai é esse livro. É o livro de Francisco Doratioto, chamado Maldita Guerra, e é um livro que conta um pouco da história desse evento na historiografia, tanto do Paraguai como do Brasil. Lá os paraguaios chamam de Guerra do Brasil, e aqui a gente chama de Guerra do Paraguai. Agora, como é que se dá esse conflito? Porque essas duas nações, o Brasil e o Paraguai, entram nesse conflito. Desde a perda da região da província da Cisplatina, lá pelo pai de Dom Pedro II, Dom Pedro I, quando Juan Lavalleda, um argentino, vai para a região do sul do Brasil, Cisplatina, que foi tomada dos espanhóis por Dom João VI, era terra brasileira naquele momento, Juan Lavalleda vai para lá e funda a República Oriental do Uruguai. Dom Pedro I é derrotado vergonhosamente pelos argentinos e pelos uruguaios. Naquele momento, isso vai gerar, inclusive, uma crise política, institucional e econômica no Brasil. A partir daí, houve uma tentativa por parte do governo brasileiro em tentar assegurar a livre navegação da Bacia Platina. Até porque, em Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade, na região do Mato Grosso e até o Mato Grosso do Sul, só se conseguia chegar através de via fluvial, até para intensificar o comércio da região. Então havia essa preocupação da Bacia do Prata, do Rio Paraguai, de manter a livre navegação, transformando ali quase numa zona internacional, mesmo havendo uma política alfandegária na região. E aí alguns personagens são importantes nesse processo. Manuel Rosas, da Argentina, no Uruguai, Manuel Uribe, do Partido Blanco, que vai aliar-se aos Rosas, agravando ainda mais a situação da região. O que você vai ter? Um jogo de interesses econômicos na Bacia do Prata. O Paraguai era uma nação que começava a se destacar, mas tanto a Argentina como o Uruguai haviam ainda alguns retrocessos econômicos e até no âmbito industrial, mas internamente a parte mais grave eram as crises políticas. No Uruguai, principalmente entre correligionários partidários do Partido Blanco e do Partido Colorado. Na Argentina, algo semelhante também acontecia. Diante do quadro de instabilidade naquela região platina, o Brasil acabou criando uma aliança com a figura de Urquiza, que era uma liderança da Argentina, adversário de Rosas, que era o presidente da Argentina naquela oportunidade. O que Dom Pedro II tentava a todo momento era tentar interferir cirurgicamente, politicamente, tanto na Argentina como no Uruguai, tentando promover alianças
com personalidades políticas locais que estavam ali alinhados com o pensamento de Dom Pedro II. Um personagem bastante importante nessa história é a figura do Duque de Caxias, inclusive na própria Guerra do Paraguai, apesar de ele ter sido execrado por Dom Pedro II no finalzinho da guerra, mas a gente fala isso aqui daqui a pouco. Então, na época, o Duque de Caxias comanda as tropas brasileiras que vão partir para um ataque contra a Uribe, que se rendeu, ao mesmo tempo que o governo argentino de Rosas declarou guerra ao Brasil, mas foi derrotado na Batalha de Montecaseros e o Brasil passa a ter livre acesso na Bacia do Prata, através dessas intervenções militares e políticas, colocando pessoas no poder na Argentina e no Uruguai que eram ligados à figura de Dom Pedro II. Quando Aguirre assumiu o governo uruguaio, o Brasil enviou diplomatas e aí mandou, entre eles, a liderança do conselheiro Saraiva, que exigiu por parte da figura de Aguirre vigilância nas fronteiras. Era muito comum naquela região ali do Rio Grande do Sul, dos Pampas, na fronteira com o Uruguai, muitos estancieiros uruguaios roubavam ou compravam gado roubado do lado brasileiro. Havia pouca vigilância nas fronteiras entre Brasil e Uruguai. Isso sendo um fator positivo para a forma intransigente, inconsequente e transgressora de se roubar animais aqui, que era parte de uma economia muito importante do Brasil, principalmente para os gaúchos, e levado, né, para o lado uruguaio, sem qualquer tipo de legalidade nesse processo, naturalmente. O que acaba ocorrendo é que o Brasil ameaça o Uruguai de intervenção caso algo não seja feito para evitar esse tipo de problema. Aguirre, ele era do Partido Blanco, não aceitou as imposições do Brasil. E aí, o Partido Colorado do então Venâncio Flores, com o apoio das tropas nacionais brasileiras, foi colocado no poder, no lugar da figura de Aguirre. Sai o Partido Blanco, entra o Partido Colorado. Aí temos o cenário que vai da pequena à grande guerra do Paraguai durante o segundo reinado do governo aí de Dom Pedro II. Desde a independência do Paraguai, durante os governos de Gaspar de França e de Carlos Antônio Solano Lopes, o pai de Solano Lopes, tivemos ali, em alguns momentos, intervenção na economia, construção de fábricas, rede de telégrafos, de ferrovias, a tentativa de se acabar com o analfabetismo, o aumento da produção agrícola, investimento na saúde pública, o que era raro naquela oportunidade. Então o Paraguai, mesmo a pequenos passos, vinha tentando cada vez mais adquirir autonomia econômica e política na sua história de independência e na sua trajetória. Quando Carlos Lopes veio a falecer, ele vai ser sucedido pelo seu filho, a figura de Antônio Lopes, que vivia na Inglaterra, era representante do Paraguai na Inglaterra, embaixador, tanto que é de lá que ele traz a sua esposa, uma irlandesa maravilhosa, lindíssima, que é o equivalente a Evita Perón na Argentina, né? A esposa de Juan Domingo Perón, essa esposa também de Solano Lopes, será uma grande mulher naquela região do Uruguai. E é nessa época que o Solano Lopes preparou o exército. O grande sonho de Solano Lopes, que viveu na região da Inglaterra e depois viveu na região da França, ele, na oportunidade, vai vivenciar ali o governo de Napoleão III na França. Então ele se inspirava muito na figura de Napoleão III, que é sobrinho de Napoleão Bonaparte. E nesse cenário de intervencionismo, né, dentro de um regime republicano, novamente a figura de um imperador, no caso Napoleão III, como fez o tio dele, Napoleão Bonaparte I, nesse cenário, Solano Lopes entendia que o Paraguai poderia ser uma grande nação. E para ele era importante somar um espaço vital para os paraguaios. Por quê? O Paraguai, geograficamente, ele fica isolado. Ele não tem nem acesso ao Oceano Atlântico, nem acesso ao Oceano Pacífico. Se ele formasse a antiga colônia Vice-Reino do Prata, unindo as terras que pertenciam àquela antiga colônia espanhola, juntando com áreas brasileiras, ele poderia ter acesso tanto ao lado do Oceano Atlântico como ao lado do Oceano Pacífico. Dessa forma, o Paraguai se transformaria numa grande nação. Bebi uma água aqui. Pois bem, dessa forma, contando com o apoio dos blancos do Uruguai e das províncias argentinas que não apoiavam o governo de Bartolomé Mitre, Solano partiu para um ataque na região do Mato Grosso. Inclusive, ele vai ocupar o forte
de Corumbá, no Mato Grosso, naquela oportunidade. Inclusive, as tropas brasileiras estavam apenas com 300 soldados. Ele, com 7.000 soldados, ocupa o Forte Coimbra e a região do Corumbá, no Mato Grosso. Então, esse intervencionismo territorial de Solano Lopes, que será ameaçador, e era uma tentativa também de mostrar a sua força e seu poder para Dom Pedro II, para depois negociar o acesso ao Oceano Pacífico e o acesso ao Oceano Atlântico. Não adiantava o Paraguai se industrializar e se transformar na grande potência que ele vinha se tornando, se ele, então, não conseguisse estabelecer uma rota comercial que pudesse beneficiar o seu país. Por isso, nesse momento, você vai ter, por parte de Solano Lopes, a apreensão do navio Marquês de Olinda, um navio brasileiro que realizava ali a rota comercial pelo rio Paraguai, utilizando-se da entrada do Bacio do Prata, vindo até a região do Mato Grosso. Quando isso ocorre, você tem oficialmente o Brasil declarando guerra ao Paraguai. E na oportunidade, Dom Pedro II já havia intervido militarmente, tanto na Argentina como no Uruguai, colocando pessoas ligadas a ele. É nesse momento que é formada uma tríplice aliança, juntando as três nações contra o Paraguai: Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra do Paraguai, historicamente, o que nós temos de historiografia narrada, documental primária e secundária, é que realmente foi uma guerra protagonizada por barbárias. Primeiro que o exército brasileiro não era um exército ainda formado. Teríamos alguns mercenários contratados, muitos escravos lutando em nome de seus coronéis. Então, assim, o exército brasileiro ainda está em formação. E teve que reunir muito rapidamente, né, os voluntários da pátria. O próprio Dom Pedro II se caracteriza, se veste como voluntário da pátria para incentivar os brasileiros a irem para esta importante guerra. Mas todos imaginavam que essa guerra não iria durar tanto tempo, ela seria uma guerra rápida. Pelo contrário, teoricamente ela vai de 1864, seu início é 1865, vai até 1870. Então, a guerra foi marcada por essas atrocidades e erros, né, de seus governantes, num aspecto estratégico. O Lopes invadiu o Mato Grosso, depois, para atingir o Uruguai, invadiu a Argentina, e suas forças contavam com cerca de 65 mil soldados naquela oportunidade. E a aliança, né, a Tríplice Aliança, 40 mil homens. Posteriormente, o Brasil vai conseguir mais soldados, em torno de 100 mil soldados, para apoiar nesse conflito. Teoricamente, é o maior conflito da história da América do Sul. Agora tem um dado importante. Nesse cenário, você não observa protagonizando o intervencionismo diplomático nem a Inglaterra e nem os Estados Unidos. Primeiro, porque os Estados Unidos estão vivendo um conflito também, uma guerra civil, a Guerra da Secessão entre os Estados do Norte e os Estados do Sul. E a Inglaterra, existem duas versões de duas correntes distintas de historiadores. Uma que a Inglaterra teria incentivado o Brasil a lutar contra o Paraguai para destruir o inimigo em potencial, porque o Paraguai estava se modernizando, se industrializando, se transformando numa potência industrial, saindo da órbita do capitalismo inglês, o que era ameaçador para os ingleses. A outra não. A outra versão diz que, na verdade, a Inglaterra não queria que esse conflito acontecesse, que o Paraguai não era tão ameaçador assim, mas que num dado momento em que ela se apercebeu que a guerra iria acontecer de qualquer forma, ela acabou ficando com seu principal parceiro comercial, que é o Brasil naquela oportunidade, o qual ela vai emprestar dinheiro, vai vender armas e assim sucessivamente. É nesse período também que você tem, por parte do governo imperial, a ideia de recrutar voluntários da pátria para a guerra. E você também terá neste evento os integrantes da Guarda Nacional, naquela oportunidade, que com certeza vão promover atrocidades no conflito. No primeiro momento, Solano Lopes, na Guerra do Paraguai, vai obter grandes vitórias, importantíssimas. E as derrotas que o Brasil vai ter durante o conflito serão alvo internos de várias críticas e farpas trocadas entre a Marinha e o Exército brasileiro. A Marinha culpava o Exército em determinadas batalhas pela falha em algum momento estratégico e vice-versa. Isso vai gerar uma animosidade entre essas duas importantes instituições. E a Marinha também, assim como o Exército brasileiro, além de serem alvos
de derrotas consideráveis contra os paraguaios, também serão protagonistas de grandes vitórias, importantes vitórias, como essa imagem que vocês estão vendo da Batalha do Riachuelo, a maior batalha fluvial das Américas, vencida pela figura de Almirante Barroso. E aí, quando o Brasil consegue de forma surpreendente e ousada vencer os paraguaios nessa batalha, ele fecha a saída do Paraguai para o mar. O país fica isolado em virtude da vitória no Brasil nessa tão importante batalha. A gente fala de batalhas importantes da Marinha do Brasil, mas a gente também teve batalhas importantes do Exército Brasileiro. A vitória na Batalha do Tuiuti, sob o comando do general Osório e do Duque de Caxias, uma importante batalha. E a Batalha do Avaí, né, foi travada junto à situação de ocupação já próxima a ocupar o território paraguaio. E a Batalha do Avaí é considerada uma das maiores batalhas da América do Sul. Esse quadro foi pintado, inclusive, por Pedro Américo, um quadro lindíssimo, né, que demorou 2 anos para ser pintado. É impressionante a riqueza de detalhes desse quadro. O próprio Pedro Américo, um pintor paraibano, ele pintou um autorretrato no meio do confronto, no meio do quadro. Ele está com a boina número 33, inclusive, né? Para quem quiser identificar esse quadro posteriormente, vai achar boina 33, vai estar lá, é o Pedro Américo que pintou o seu autorretrato. Um quadro muito bem pesquisado, diferentemente do quadro da Independência do Brasil, que ele também pintou. Esse ele foi no local da batalha, entrevistou alguns sobreviventes, alguns generais, realmente ele pôde reproduzir com uma certa fidelidade, é impossível ser 100%, o cenário desse terrível conflito, né, desse confronto que ocorreu. Então, o território paraguaio passa a ser ocupado e invadido. No dia 11 de dezembro, temos o início de um período chamado de dezembrada, quando o Duque de Caxias, no mês de dezembro, começa a obter várias vitórias e ocupando cada vez mais as terras paraguaias. Foi um dos combates travados, né, nessa fase do conflito, denominado dezembrada, que vai proporcionar a vitória do Brasil mais à frente. Agora tem um detalhe aí, né? Uma das batalhas sangrentas também e terríveis que ocorreu foi a invasão da fortaleza de Humaitá, que também vai dar a possibilidade da entrada do Brasil na região de Assunção do Paraguai. E aí a gente também não pode esquecer, né, as batalhas de Tororó, Avaí, Lomas Valentinas e a Angostura, que foram batalhas também importantes naquela oportunidade. Quando o Duque de Caxias adentra em Assunção, no Paraguai, Solano Lopes foge. Solano Lopes foge. E o Duque de Caxias, ele estabelece ali uma junta governativa na região para controlar todo o caos estabelecido na capital do Paraguai. Na visão de Duque de Caxias, que já estava até adoentado, enfermo, a guerra já havia acabado. Só que Dom Pedro II queria por demais a cabeça de Solano Lopes. De forma intransigente, Duque de Caxias retorna ao Brasil. Dom Pedro II destitui ele do comando do Exército Brasileiro e nomeia o seu genro, Conde D, casado com a princesa Isabel. Conde D, então, agora vai liderar o Exército Brasileiro. Aí, a selvageria com o Conde será algo muito corriqueiro, desproporcional durante a Guerra do Paraguai. Algumas atrocidades, infelizmente, foram cometidas, né? Cabeças eram degoladas, seios de mulheres eram, infelizmente, mutilados. E no momento mais dramático do conflito e da guerra, você vai ter a figura de Solano Lopes recrutando crianças e idosos para a Guerra do Paraguai, como mostra essa fotografia, né? Semelhante ao que Hitler fez também já no final ali da Segunda Guerra Mundial, quando os tanques russos da União Soviética adentravam em Berlim. Mas as cenas e as fotos que mostram que foi esse conflito demonstram, inclusive, o baixo crescimento vegetativo do país Paraguai, que até o início do século, aliás, o final do século XX, tinha uma média proporcional de 8 homens para cada 2 mulheres. Para vocês, perdão, 8 mulheres para cada 2 homens, é o inverso, devido à grande mortandade da população paraguaia durante o conflito que nós chamamos de Guerra do Paraguai, e o Paraguai chama de Grande Guerra. Aqui são algumas fotos daquela época que mostram mais ou menos o cenário na oportunidade. No dia 1º de março de 1870, as tropas do general José Antônio Correia da Câmara, naquela oportunidade, buscavam o encalço da figura
de Solano Lopes conseguem cercá-lo ele na região de Cerro Corá, juntamente com o Conde D. E existe uma história, né? O cabo Chico Diabo teria sido um dos responsáveis por alvejar a figura de Solano Lopes. E, consequentemente, existe a lenda, um mito, de que ele teria arrancado a orelha de Solano Lopes porque havia prometido para sua noiva esta orelha. Olha que coisa louca, né? Antes de vir para a guerra. E Solano Lopes, né, não teria se rendido, teria resistido, empunhado sua espada e dizia: morro com minha pátria, né, segurando aquela espada, e é o momento que definitivamente ele é alvejado. Quais foram as consequências da Guerra do Paraguai? Olha só que números incríveis. Primeiro, de 800 mil habitantes, restaram apenas 194 mil habitantes no Paraguai. Praticamente 95% dos homens morreram durante a Guerra do Paraguai no Paraguai. O Paraguai perdeu 140 mil quilômetros do seu território, indústrias foram destruídas, dívida de guerra, que inclusive uma dívida que foi paga até o governo de Dom Pedro, uma dívida que se iniciou no governo de Dom Pedro II e foi paga até o governo de Getúlio Vargas. E naturalmente, o exército brasileiro, durante a Guerra do Paraguai, ao conviver durante muito tempo com os militares argentinos e uruguaios, tiveram contato com as ideias republicanas e também com as ideias positivistas de Augusto Conté, e perceberam que tanto o Uruguai como o Paraguai e a Argentina não tinham mais escravidão e que o Brasil era meio que, né, um país na América do Sul que causava certa vergonha por manter a escravidão afrodescendente. Então eles voltam com essa perspectiva também de abolir a escravidão. Uma dica que eu dou para vocês é assistir um documentário que tem na internet, tem no YouTube da History Channel, sobre a Guerra do Paraguai, com historiadores argentinos, ingleses, paraguaios, uruguaios e brasileiros. A Guerra do Paraguai é uma guerra tola, sórdida e desnecessária como a maioria delas. Guerra, a primeira vítima é a verdade. Porque a historiografia brasileira a respeito da Guerra do Paraguai era muito vagabunda, praticamente não existia. This is the most devastating war in post-colonial South American history. Aquilo foi um genocídio. Nós não tivemos o genocídio como intenção, mas nós tivemos o genocídio como efeito. Escolha. A dica para vocês assistirem aí, tá? O documentário é maravilhoso. Beleza, pessoal? Espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula e, claro, na próxima semana teremos mais uma videoaula para falar sobre a proclamação da República no Brasil, que é uma das consequências do final da Guerra do Paraguai. Tchau, pessoal! Valeu, até a nossa próxima aula.